Carolina Bahia, vamos falar da comissão do Senado, que está agora avaliando a possibilidade de acolhimento do pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff, e o PSDB, como previsto, ficou mesmo com a relatoria, Carolina. E é por isso que a gente abre o programa de hoje conversando com o senador do PSDB, Cássio Cunha Lima. Bom dia, senador. Bom dia a todos que encontram-se nos estúdios, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Gaúcha. Senador, ontem houve uma polêmica muito grande durante a escolha do relator, que no final das contas ficou mesmo nas mãos do PSDB, na figura do senador Antônio Anastasia, de Minas Gerais. Exatamente por o PSDB ter lado nesse jogo. Bom, daqui por diante, qual será a postura do partido que ficou com a responsabilidade de fechar esse relatório? Olha, nessa disputa política, porque é da natureza dela, todo mundo tem lado. Então, todo mundo ali tem lado, e a crítica que foi feita em relação à presença do senador Anastasia na relatoria não resiste a uma análise superficial, porque o PT aceitou a presença de um senador do PMDB na presidência da comissão. Ora, o partido que tem benefício direto com o impeachment da presidente Dilma é o PMDB. Então, se o PMDB pode, sendo ele PMDB beneficiário direto, é claro que um senador equilibrado, sensato, preparado, com um reconhecido saber jurídico, tem condições de fazer a relatoria, e a crítica não passa de implicância, de quizila, como eu disse ontem, de birra, e mais uma tentativa de obstruir o processo de investigação, mais uma chicana que se faz para tentar levar adiante o processo que foi autorizado pela Câmara dos Deputados. Senador Cássio Cunha Lima, o PSDB vem sendo sondado, convidado para participar do eventual governo Temer. Como tudo indica que a presidente será mesmo afastada no próximo dia 11, e havia uma certa resistência do senador Aécio Neves, que me parece já hoje é menor. Se depender do senhor, o PSDB participa do governo, aceita esse convite para integrar o governo Temer, feito já diretamente ao senador José Serra? O PSDB deseja, obviamente, contribuir com a saída dessa crise. A crise é muito profunda, muito grave. E todos nós temos responsabilidades para que possamos abreviá-la ao máximo. Porque é a população que está sofrendo. E temos que ter responsabilidade com o país, como sempre tivemos. E havia uma discussão de que forma o PSDB poderia contribuir, com ou sem cargo. O PSDB não reivindica funções no governo, até porque um dos pontos que estamos defendendo é que se restabeleça a lógica que foi pervertida, que foi mudada, que partido político é que indica ministro. Não, não é assim. Não é partido político que indica auxiliar o presidente. É o presidente que faz a escolha dos seus auxiliares, podendo fazer essas escolhas dentro dos partidos políticos. Então é preciso reinverter essa lógica, que foi uma das causas de todo esse esquema de corrupção, toda essa roubalheira que se estabeleceu no Brasil, quando se entregou ao partido político, independentemente da qualidade da indicação que era feita. Tanto é que muitos ministérios foram ocupados por pessoas que não tinham a menor qualificação para a função e que fizeram desses ministérios feudos, estruturas de financiamento ilegal de campanha eleitoral, de enriquecimento ilícito. Então o PSDB, primeiro, deseja e defende uma mudança na forma de coalizão política do Brasil. O PSDB defende que tenhamos uma relação institucional com a legenda, com o partido, para que o PMDB não faça com o PSDB o que o próprio PT fez com o PMDB. Em que áreas o PSDB poderia contribuir com o governo Temer e que nomes o senhor veria como os mais prováveis? Escola, o PSDB tem quadros para ocupar qualquer ministério. É um partido muito amplo, de repercussão nacional. O PSDB disputou as últimas eleições presidenciais, participando do segundo turno em todas elas,
com Aécio Neves, com Geraldo Alckmin, com José Serra. Então o PSDB tem quadros para ser de presidente da República a qualquer pasta que tenhamos quadros para ocupar com qualidade. O nome de José Serra, como é que o senhor vê o nome dele? Que é o que é mais cotado aí, que já conversou, inclusive, já foi sondado pelo vice-presidente Michel Temer. Serra é um homem extremamente qualificado, disputou a eleição presidencial 2 vezes, foi ao segundo turno nas 2 oportunidades, já foi ministro do Planejamento, já foi ministro da Saúde, diga-se de passagem, talvez o melhor ministro da Saúde dos últimos tempos do Brasil. Então não só Serra, como vários outros nomes do PSDB, que é um partido que tem em seus quadros pessoas muito qualificadas. Mas não me cabe ficar apontando esse ou aquele nome, porque eu vou estar sendo incoerente com a minha primeira resposta. Eu acho que temos que mudar essa lógica de que os partidos indicam os ministros. Não é assim que pode funcionar. Isso é uma distorção do sistema. É o presidente da República que tem a autonomia e a prerrogativa de escolher os seus auxiliares, podendo escolher dentro de partidos entre os seus filiados. Mas não essa inversão que se fez no Brasil, de que cada partido tem um quinhão, cada partido tem um feudo, toma conta daquele espaço público para fazer tudo o que bem entender. No caso do governo Dilma, vários ministros caíram por denúncia de corrupção e era o mesmo partido que continuava indicando o substituto. Ou seja, insisto, repito, precisamos trazer o Rio para o seu leito natural. Não são os partidos que montam o governo, não são os partidos que devem impor os seus nomes, mas sim a faculdade, a prerrogativa, a responsabilidade máxima que o presidente deve ter na escolha dos seus auxiliares. Senador, embora seja cedo, o debate a respeito das eleições presidenciais de 2018, ele já está colocado diante de toda a crise política que nós estamos vivendo. Quem será o candidato à presidência da República do PSDB? Geraldo Alckmin, Aécio Neves ou José Serra? É impossível responder essa sua pergunta, me perdoe a franqueza da resposta. Não há como, né, antecipar essa discussão, seria um desserviço ao Brasil. A crise é muito grande, nós não estamos vivendo um tempo comum. Nós estamos vivendo a pior crise da história do país. E se não tivermos a dimensão da gravidade dessa crise, que se aprofunda a cada dia, onde aumenta o desemprego, as empresas sacrificadas, o comércio fechando suas atividades, enfim, toda essa realidade que nós conhecemos, não preciso pintar esse quadro que é do conhecimento de todos. Então, se chegar agora, quando estamos no meio de um processo de impedimento da presidente Dilma Rousseff do PT, começar a discutir a sucessão de 2018, é um desserviço ao país. Não há como se fazer isso, porque não estamos num tempo comum, não estamos num tempo normal, temos que compreender a gravidade e a profundidade dessa crise. Mas Aécio Neves não seria o candidato natural, uma vez que foi um candidato competitivo nas últimas eleições? Olha, sim, uma resposta óbvia, sim. É um candidato natural, mas não há como você antecipar essa discussão agora. Não é a prioridade, não é o foco. Isso não interessa ao país, não interessa ao povo brasileiro. No máximo poderia interessar as questões internas do PSDB. Mas nós não podemos, de forma nenhuma, colocar acima dos interesses do Brasil os problemas internos do PSDB. É preciso ter espírito público, e temos espírito público. Não falta espírito público no presidente Aécio Neves, no senador Serra, no governador Alckmin e vários outros quadros do partido, para compreender a gravidade desse momento. Seria muito desamor ao Brasil colocar qualquer projeto político nesse instante acima da prioridade máxima e absoluta que devemos dar à solução dessa crise, ou pelo menos o abreviamento dela. Senador Cássio Cunha Lima, o senhor se sentiu confortável com as declarações do advogado Antônio Mariz, que é cotado para ser ministro da Justiça, que dá uma espécie de balde de água fria na Lava Jato? Olha, eu vi pela imprensa as declarações dele, não são declarações felizes, sobretudo porque se existe uma aspiração praticamente unânime na sociedade é que tenhamos prosseguimento das operações da Lava Jato e outras operações de investigação que estão em curso. Inclusive, o PSDB estará preparando um documento que será submetido à Executiva Nacional, que já foi discutido com a bancada do Senado, foi apresentado também para uma discussão ontem pelo presidente Aécio Neves com a bancada na Câmara,
onde o primeiro ponto do documento é exatamente o apoio e o prosseguimento das operações da Lava Jato. As declarações não são, com todo o respeito que se possa ter a visão, a opinião dele, do Dr. Antônio Mariz, mas não são opiniões que possam ser colocadas como oportunas nesse instante. Senador Cássio Cunha Lima, líder do PSDB no Senado, muito obrigado pela sua entrevista nessa manhã. Uma boa quarta-feira para o senhor. Eu que agradeço a oportunidade e transmito o meu bom dia a todos os ouvintes da Rádio Gaúcha. Muito obrigado.